Salve galera, cartoleiros e cartoleiras, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Cartola Tático. Nós vamos falar novamente da mitada e essa foi demais. 129 pontos, não é time de tiro curto não, é time normal, time clássico, alternativo. A gente dá 3 opções, os 3 fizeram mais de 100 pontos. Nosso canal está bombando, pessoal. Chegue junto, sejam sócios. Vejam após a vinheta os detalhes de como foi a quarta rodada e como será a quinta e se prepare para mitar com a gente. Vamos lá, pessoal. Em forma de apresentação, vou detalhar o que deu certo na quarta rodada. Cara, a mitada veio demais. Eu não tenho como ser humilde. Olha os nossos 3 times. Cartola Tática Oficial, 107 pontos. Uma média de praticamente 100 pontos. O Alternativo fez 120. Não é time de tiro curto, não. Time clássico, diferentes opções. Nós damos um cardápio inteiro para os nossos sócios e eles estão mitando. Os sócios fizeram 110, 104, 129 foi uma mitada incrível. E o Burgos Colossal, que é o time moderado, 114. Aqui são os detalhes do time. Claro, a base Mateuzinho, Arrascaeta, Savarino. O ataque deu uma mesclada. A gente poderia ter ido muito melhor. Colocou os 2 atacantes do Corinthians e o Hulk. E o Igor Jesus, desculpe, de capitão. Os zagueiros, eu apostei no Gomes, não foi muito legal, teve saldo de gol, mas ele tomou cartão amarelo. E coloquei a zaga do Mirassol, por pouco não foi saldo de gol. A mitada ia para 140, 150. Aqui estão os detalhes. Na próxima folha eu mostro os outros 2 times, detalhes, pessoal. Não é número inventado. Vejam a base dos times, diferentes zagueiros, diferentes atacantes. Um tinha Gerson, outro tinha Savarino. Diferentes atacantes, um com Guilherme, outro com Depay. E o ataque não foi bom do Corinthians. E aí, vamos com o ataque do Corinthians nessa rodada, será? Fica aí que a gente vai detalhar agora a quarta rodada. Só para fechar, nossos palpites que deram certo. Jogo do Santos e Vitória com altos scouts de provável saldo de gols. Deu certo. O Santos mitou com Escobar, com Barreal. Guilherme fez novamente ponto alto. A gente esperava que o Galo fizesse gol, mas a gente não apostou no Hulk nem no Rony. Mitada dos meias. Tá difícil escalar meia, mas começaram a dar indícios de quem realmente está bem. Arrascaeta, desde a segunda rodada a gente vem falando. Mateuzinho do Vitória, falamos. Vitória, horrível? Não. É um jogador que gera muito scout. Agora, ele vem num desgaste físico muito grande. Será que coloca nessa quinta rodada? Eu não colocaria. Ele tem um scout muito bom. Ele marca, rouba a bola, e chuta e participa dos gols. Richardzinho e Savarino, todos deram certo. O que deu errado foi os atacantes do Timão, como eu falei, né? E prevíamos sem saldo de gol o Corinthians. Era imaginado. O Fluminense está num momento muito bom e o Corinthians não está, tanto que está trocando de técnico. Falamos novamente, não escale Hulk e Neymar. Muita gente foi para diferenciar de Neymar, vindo de contusão, pessoal. Vamos ter calma. Essa era uma das preocupações minhas com o Arrascaeta, mas ele voltou muito bem fisicamente, está participando dos jogos intensamente. E outra, o Flamengo está priorizando o brasileiro. O Flamengo quer ser campeão brasileiro. Então, para fechar, os laterais foram muito bem. Lateral tá fácil, né? Tem muitas opções e é a grande estratégia que eu venho falando. Vamos escalar, vamos investir nas laterais, porque além do saldo de gol, desarme, ele gera scout também, assistência e gol. Essa é a nossa estratégia, lateral, atacante. Meia também está indo bem, zagueiro, invista menos. Então, Bernabé, o lateral do Santos, né, o Escobar, Capixaba monstro, o William do Cruzeiro, que a gente colocou também, entrou no meio do jogo, mas fez bem. Vamos agora seguir para a quinta rodada, que é o interessa. Antes, vou fazer a nossa propaganda. Nosso plano está mitando demais, vocês viram os pontos. É um plano do custo-benefício muito interessante, ele está crescendo. Eu quero que as pessoas tenham fidelidade com a gente, continuem. É barato, R$50 no Pix o ano inteiro, com muita. São notícias e scouts e análises diárias, todas as escalações, informações, matriz com relação à análise tática. Qual o melhor jogo para scout? Não falando em favoritos, não falando em estatística, vamos falar nas causas. Estatística é consequência. Lógico que a estatística é importante para você confirmar a sua análise tática. É isso que esse canal se baseia.
Vamos falar dos confrontos da quinta rodada. Começamos com o Corinthians, é o único jogo que a gente tem a escalação, tá? Às 4 horas. Então, até às 15h59 fecha o mercado. Uma hora antes a gente sabe o Corinthians Sport. Grande favorito. Corinthians não está no momento bom, é verdade, mas são nesses momentos que o grande Corinthians cresce e vai para cima do frágil Sport. O Sport é um time que deixa jogar, não tem uma marcação tão forte, não tem uma transição tão boa. Então, difícil fazer gol no Corinthians. Eu não acredito. Pode acontecer, mas a probabilidade é baixíssima. O Sport não tem um ataque bom e erra muito no último terço. Barleta é o grande atacante. Cara, não confio no saldo de gol do Sport e acredito que o Corinthians faça um 2 ou 3. Vale a pena investir no ataque e até na defesa do Corinthians. Vasco e Flamengo, clássico, mas o Flamengo é um grande favorito, todos sabem. Então a gente já sabe o jogador do Flamengo escalar. Arrasca, o Wesley. O Léo Ortiz é o custo-benefício, né? Peguete tem a chance de fazer gol clássico, né? O Flamengo gosta de tomar um golzinho, então não carreguem muito na defesa. Grêmio e Inter é um jogo muito equilibrado. Eu fugiria um pouco desse jogo, porque pode ter muitas faltas, muitos cartões, expulsões. Alan Patrick é o grande nome. Tem um nome do Grêmio interessante, o zagueiro, né? O Gemerson vem se destacando. Talvez você coloque ele e o Vila Sante. Eu vou falar depois, daqui a pouco, sobre os scouts dele. Ele está muito bem. No domingo, no dia 20, a gente abre a rodada às 11 horas, né? É engraçado que a gente não gosta de escalar no jogo das 11, Juventude e Mirassol. Tá aí um jogo especial, eu vou falar por quê. Ninguém vai olhar para esse jogo, mas eu vou falar que é um jogo muito interessante, de custo-benefício muito bom e de geração de scout excelente. Vamos falar sobre a nossa matriz tática e mostrar por que esse jogo é interessante você escalar. São Paulo e Santos, clássico. São Paulo vai para cima, o Santos vai se abrir. Provavelmente ambas marcam, não botaria a defesa nem de um dos dois lados, mas tem um Ferreirinha que está destacando bem, hein? Jogando bem, com espaço ele imita. Eu vou colocar ele no meu time, hein? Galo e Botafogo. Tá aí, será uma nova chance para o Galo? O Galo precisa dar uma resposta e o Galo ele consegue gerar, ele consegue produzir jogo, ele consegue apertar o time. Tá faltando a definição do último terço. E o Botafogo não já vai jogar atrás. Tá em um ponto. Todos que jogaram contra o Galo jogaram atrás. Grêmio, Vitória e o São Paulo. O Santos na Vila apertou e o Galo não teve muito espaço. Tá aí um jogo que eu vou apostar no Hulk. Tá aí o momento dele dar uma resposta. Se não tá tendo nenhuma crise, o Galo tem um ataque muito forte. Eu iria nesse jogo. O Fluminense e Vitória tá aí um outro favorito, né? Estamos falando do Corinthians, Flamengo e Fluminense. São esses três e o Bahia. São os 4 favoritos. O Bahia não tá indo muito bem. E o Fluminense tá num momento muito bom com o Renato Gaúcho. O Vitória é frágil, né? Tem uma defesa sólida, vai marcar com bloco baixo. Não aposte em muitos gols, mas é provável que o Fluminense ganhe com saldo de gol. Fluminense e Palmeiras é um jogo equilibrado. Fugiria um pouco. Tem o Richard Rios como destaque. Bragantino e Cruzeiro. O Bragantino está mostrando forças, né? De não tomar gol, de ser forte dentro de casa, fazer gol nos últimos 12 jogos, por estatística, a estatística falando sobre o desempenho do time, ele sempre faz gol, é capaz de ganhar do Cruzeiro. Pode tomar gol? Pode, que o Cruzeiro está bem, fez um bom jogo contra o Bahia. Está bem, não. Está voltando a jogar bem e tem um ataque forte, né? E uma defesa frágil. É um jogo equilibrado. Tem dois nomes interessantes, não precisa falar do Capixaba e o Pedro Henrique, cara. Ele é o zagueiro que mais desarma no futebol brasileiro. É interessante. Se der saldo de gol, vai dar bom. Para fechar, na segunda-feira, o jogo que a gente vai ter pouca informação é o Bahia e Ceará. Bahia joga na quinta, né? Para Libertadores contra o América de Cali. E será que vai de novo com time mesclado? Será que vai apostar no Bahia? Para mim é um jogo de ambos marcam 1-1 ou 2-1 para o Bahia. Eu fugiria desse jogo totalmente. Quem foi no Bahia no jogo passado se decepcionou. Só para confirmar os percentuais dos grandes favoritos. Corinthians, esse percentual é da casa de aposta, eu não concordo completamente, mas são percentuais que ele vai se modelando de acordo com as apostas, né? E com as notícias dos times, jogando completo ou não. Lógico que o Flamengo vai completo, o Corinthians tem que se reabilitar, o Fluminense está indo bem, vai querer manter, né? Ganhou os últimos 4 jogos, é capaz, não deve ganhar do Vitória e com saldo de gol. Bahia e Ceará já falamos, é um jogo de segunda-feira. É provável que o Bahia ganhe, mas tome gol eu não apostaria. São Paulo e Santos, um jogo interessante, de uma boa geração de scout pela forma como jogam. O São Paulo, no Morumbi, tem que jogar para frente, para cima, senão a torcida
pressiona. E o Ferreirinha é uma boa indicação, o Escobar do lado do Santos. Red Bull, já falei. Tá aí um jogo que eu marquei de amarelo, Juventude e Mirassol. Vou falar sobre ele. Atenção. Galo e Botafogo, equilibrado. O Galo vai apertar o Botafogo, pode ser ambas marcas. Inter e Grêmio, um jogo de clássico, muita. Aí é um clássico gaúcho, né? Muita porrada, muito cartão, talvez vermelho, eu não iria nesse jogo. Fortaleza e Palmeiras, bem provável que o Palmeiras ganhe e o Richard Rios é o destaque. Reforçando, 3 grandes favoritos, Corinthians, Flamengo e Fluminense, e um jogo que eu indico, Juventude e Mirassol. Por quê? Tá aqui. Olha que interessante. Aqui é um campinho que mostra os gols por posição. Olhe como está unindo as coisas. O Juventude toma muito gol pelo centro e o Mirassol faz gol pelo centro. O Juventude toma gol pela meia e o Mirassol faz pela meia. O que destaca é que o Mirassol está fazendo tanto gol que está fazendo gol pelo centro, pela meia e pelos laterais. O porquê lateral fazendo gol? Ele faz muito isso. Como é um time que, teoricamente, o outro oponente e o Juventude que vai estar jogando dentro de casa trata como um time frágil, eles vão para cima. No momento que você aumenta a pressão, você deixa o espaço nas entrelinhas e atrás. E aí o Mirassol com bola longa lança para esses laterais, o lateral entra de cara e faz o gol, faz uma assistência ou chuta. Então, indico o lateral do Mirassol, Daniel Borges, muito bom. E o meia, que já fez gol, o Danielzinho, vai ser meu meia, vocês vão ver. Aqui é uma matriz que eu faço dos 3 pilares para você analisar se um jogo é interessante para geração de scout. Favorito é fácil e todo mundo... Você vai ver os mais escalados, todo mundo sabe. Mas analisar taticamente como o time joga e as fragilidades, aí é uma outra coisa. Estão 3 pilares. Primeiro, o momento e ambiente, isso aí é fácil a gente medir. O momento é bom dos dois. Juventude joga em casa para cima. E o Mirassol, ele tá como franco atirador. Ele tá indo para cima em todos os jogos. Como é equilibrado, essa de ficar atrás, não existe mais essa de ficar atrás e garantir um ponto. Eles vão para cima para fazer o gol. Com isso, vai ter muito gol. Vai ser interessante. 2-1, 2-2. Veja o último jogo do Juventude em casa. 2-1 contra o Ceará, os dois times jogando. Foi uma exceção o Juventude tomar 6-0, né? Juventude, não é, lógico, não é um time tão bom, é um time frágil. O Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro. Isso é fato. E por que eu coloco o verde na parte defensiva dos dois? Porque isso é frágil, vai tomar gol. Isso é bom para o scout. Então, não garanta. Saldo de gol não é pontuação. É geração de scout com a pontuação. Saldo de gol é sorte. Você vai fazer seus 80, 90 pontos, é legal. Com saldo de gol, você pode passar dos 100. Aí é um pouco de sorte. Ou não, né? Lógico que tem os francos favoritos, como foi o Flamengo da rodada passada. Mas nessa rodada, você ficar apostando em saldo de gol, cuidado. Parte ofensiva dos dois é bom, eles têm muitos gols, é interessante. Então, é um jogo. E aí vamos confirmar a nossa análise com a estatística e os scouts. Gols sofridos por jogo, média de 2 gols, Juventude, média de 1 gol. Mirassol, olha o Mirassol tomando poucos gols. Então, por isso que eu falei, um jogo de 2 gols, 3 gols, né? Desarmes, cara, interessante. O Juventude não desarma tanto, né? O Juventude constrói, né? Ele joga um pouco na transição, então ele não fica duelando no meio de campo, ele espera um pouco para ir sair na velocidade, né? Talvez roubando bola, mas não muita. Olha que interessante. Gols marcados, né? Muito bom. 7 do Mirassol, 4 do Juventude, né? Nos últimos 4 jogos do Brasileirão. Sofridos bastante. Por isso que eu indico esse jogo muito legal para escalar. E por que é legal? Porque a gente não tem muita cartoleta. Então esse é um confronto que você vai usar os bons e baratos, vocês vão ver. E aqui para fechar, as médias, né? Desarmes, né? Faltas por jogo, não tem muitas faltas, não são jogos. Desarmes por jogo, novamente 16 e 11, confirmando, né? Cortes, né? Muita bola cortada, porque eles não têm muita qualidade técnica, então os chutes não são muito, né, no alvo. Cartões amarelos baixos, então são times não violentos. Novamente, um confronto interessante. Agora vamos escalar nosso time e a gente se baseia nos jogadores mais escalados. Atenção, surpresa? Não. Corinthians, Flamengo e Fluminense é a base, com Alan Patrick. Cara, lógico, a maioria sabe.
O normal é você escalar nos favoritos. Mas calma. Vamos ver os jogadores diferentes. Se é para isso que eu estou aqui. É para isso que esse canal existe, para tentar mostrar a você, para fazer 127 pontos como a gente fez. Diferente. Vamos lá. Eu destaco, eu sempre destaco um jogador e mostro um jogador que quase ninguém ouviu falar. Daniel Bosch fez 2 gols e tem uma média básica e média do SofaScore interessante, um mapa de calor bem atuante. Tem um jogador que pode desarmar bem. Saldo de gol acho difícil, mas ele pode fazer assistência e até gol. Por quê? Novamente, o Mirassol ataca o entre linhas e as costas da zaga. Fez isso contra o Bahia, fez isso contra o Grêmio, fez isso contra o Cruzeiro. E fez gol nos 3 jogos. Essa é a nossa base dos favoritos, claro. Colocando o Daniel Borges, né? Arrascaeta e Arias eu não abro mão. 2 craques. E meu ataque eu vou diferenciar um pouquinho. Vou botar o Michael, jogador com muita intensidade, participa muito, com assistência. Vou apostar no Hulk. Vou diferenciar. Essa vai ser uma diferenciação. Senão eu dobraria o Corinthians. Nos outros meus 2 times, talvez eu bote Depay e o Roberto. E no reserva de luxo, vou ter a alternativa do Fluminense, fazendo gol no Vitória, o Cano. Tá? Essa é a minha base. Tá? E aí a gente vai começar agora a mostrar algumas opções. A gente tem dúvida o quê? Na zaga e no meio. Vou mostrar opções para a gente decidir. Vamos juntos? Vamos lá. Estou mostrando o Mateuzinho. Olha que interessante. Falei que ele vem recuperando fisicamente de uma contusão. Olha como os scouts dele vem melhorando. No último ele bombou e a gente escalou. Fomos bem. Vai escalar agora. Ele não atua tão bem fora de casa. Por quê? Porque o Vitória joga mais resguardado, né? O outro time, teoricamente, aperta, então o Vitória não tem muito espaço para sair. E o Mateuzinho não encontra tanto espaço como ele encontra no Barradão, até pela pressão da torcida, e aí o time vai para cima. Não escalaria Mateuzinho. O Gerson é um bom nome. O Gerson não precisa nem falar, só estou mostrando para confirmar a análise que ele faz bons scouts. Né? Gustavo Scarpa, estou mostrando para mostrar que não escala. Ele vem numa decrescente, pode ser um desgaste físico. O Galo jogou muitas partidas. Eu escalei ele em 2 rodadas, talvez na primeira, na segunda, não, na segunda e na terceira ele foi muito mal, né? É um jogador que participa, ele pode até ir bem nesse jogo contra o Botafogo, ele participa bastante, bola parada, mas ele, quando não tem muito espaço, ele não tem, ele não consegue encaixar os passos entre linhas, e ele é frágil no chute, né? Eu não escalaria o Scarpa, então estou botando aqui para não escalar. Richard Rios é um excelente nome. Jogador que participa muito do jogo, tem muitos bons desarmes, 6, né? Nos últimos 3 jogos, 2 por partida. Ele dá assistência, o Abel dá liberdade. E ele tem até um confronto. Ah, você fala, Fortaleza fora de casa, Fortaleza não vem bem, cara. É um bom jogo para escalar. O Richard Rios é um bom nome, eu indico. Para fechar, tem 2 surpresas. O Danielzinho, que vai ser meu meia, né? Olhe o número de desarmes que ele dá, né? Ele faz pouca falta e ele chuta muito. Ele tem uma média básica, média geral de 5,4, muito boa. Olha o Vila Sante contra o Inter. Probabilidade dele ir bem, roubar a bola. Assistência acho difícil, mas a média é de 5. Se você não tem muita cartoleta, ele está custando pouco, né? Então, eu acho que é interessante o nome do Vila Sante num jogo, num clássico, tá? E agora os zagueiros. Fora Léo Ortiz, que todo mundo vai escalar. Qual o segundo zagueiro? Eu dou 4 opções para você boas. Gemerson, eu vou do pior para o melhor. Gemerson tem um clássico, o Grêmio não está bem, mas ele tá produzindo bons scouts. É um jogador que até desarma bem, né? 6 desarmes, é um número bom para desarmar. O Pedro Henrique, 10 desarmes nos últimos 4 jogos. É o grande líder e eu escalaria Pedro Henrique, hein? Félix Torres pelo saldo de gols, mas o Corinthians não está indo muito bem. Então, Pedro Henrique é um excelente nome. E o Barbosa, né? Do Botafogo, quem sabe segurar o saldo de gol contra o Galo. Ele desarma razoavelmente bem também. Eu falei do Pedro Henrique, ele desarma o mesmo número que o Pedro Henrique. Tá aí bons nomes na zaga, que é difícil, né? E bons nomes com preços bons. Porque se você for para os mais caros, como o zagueiro do Cruzeiro, me fugiu o nome, né? O do Palmeiras, né? O Gomes. Eu colocaria esses jogadores no bom custo-benefício. E aqui a gente fecha nosso time, tá?
Eu acabei indo com o Félix Torres e o goleiro eu não falei, porque aí tem o Fábio, o Donelli ou do Flamengo. Goleiro você tem que ir realmente nos favoritos e até com probabilidade do Vasco chutar muito, do Rossi fazer boa defesa. O Donelli vai ser acionado porque o Sport está numa crise e vai ter que mostrar resultado. Félix Torres pelo... Eu provavelmente vou tirar e vou botar Pedro Henrique. Mas dar duas dobras no Flamengo e no RB contra o Cruzeiro, que está indo até bem no ataque, é perigoso. Aqui a gente ainda vai amadurecer. Mas essa é o nossa indicação do primeiro time, com ataque Yuri Alberto, Ferreirinha e Hulk, sim. Com meu reserva de luxo, Cano, pessoal. Então, essa é a nossa indicação. Amanhã vai ter nossa live, 11 horas, a gente vai amadurecer e vai discutir com vocês. O chat participa, vou dar resposta para todo mundo. A gente pode durar 1 hora e meia, mas todo mundo participa, tá bem legal. O canal tá crescendo, participe. Quem participa da live pode ser sócio por R$ 40. É só mandar mensagem para mim, participei da live, quero ser sócio por 40. Corre com a gente, olha o conteúdo. É um canal diferente. A gente está mostrando e enriquecendo a análise, porque tem bons planos de sócio, bons canais, enriquecendo e fazendo uma forma diferente. Novamente, a gente está tentando analisar o Cartola de forma tática. O futebol é de forma tática, não é só favorito. Se fosse favorito, todo mundo estava rico com apostas. Mas a zebra é grande e o saldo de gol não é garantido. Então, o que se garante na forma tática como joga e na forma como constrói e como defende, e fomos scouts, é nisso que a gente escala, e por causa disso que a gente fez 129 pontos. Acredite na gente, compartilhe, deixe seu like, isso é muito importante. Gratidão por quase não, já são 12 mil inscritos em um mês. Cara, é fantástico. Eu agradeço muito, eu me chamo Sandro Burgos, e obrigado, cartoleiras e cartoleiras, mais uma vez, e amanhã a gente se vê na live. Valeu!